Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a situação dos projetos onde CACR11 investe e o nível de risco deles para que vocês possam compreender a situação a qual o fundo está passando. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, para isso daqui montei uma tabela com os empreendimentos financiados aqui pelo fundo da Cartésia. Então, eu vou comentar um por um aqui qual que é a situação deles. O primeiro, o CRI Helvetia. Aqui um CRI com exposição de quase 12% de CACR11, com obras 76,55 e vendas 23%. Aqui classifiquei ele como de risco elevado, pelo seguinte motivo, coloquei esse risco elevado nele. As obras e as vendas elas estão parados já há bastante tempo. As vendas então nem se fala. Esse ponto das vendas, eu até já cheguei a questionar o gestor na época em que ele respondia e-mails, e ele me disse que as vendas estavam paradas porque a estratégia do incorporador era de avançar com as obras e vender quando já tivesse bastante avançado com isso, conseguir um melhor preço de venda. Se isso é verdade, difícil dizer, né? Não dá muito para confiar aqui em gestões a mais aqui na Cartésia, que escondeu bastante coisa dos investidores. Então, essas vendas já estavam paradas há bastante tempo e a questão de obras também veio a ficar parada. Não tem muito tempo assim, tá? Deve ter alguns poucos meses. As obras ficaram paradas. Aqui os gestores deram uma explicação de que pretendem fazer uma venda massificada aqui das casas que já estão concluídas, mas também nada aqui que dê para confiar no gestor, né? Então aqui é um caso de risco elevado, mas tem pelo menos alguma coisa de obra pronta aqui, mas enfim. Agora vamos aqui para um dos casos críticos, Amalfi. É crítico pelo seguinte, as obras elas estão muito no início, as vendas, o lançamento oficial não começou ainda, então a venda está zerada, apesar de ter algumas reservas, e tem uma baita de uma exposição, né? Aqui está falando de 22% do PL de CACR11. Então, a situação desse projeto é a seguinte, ele vai ser relançado, tá? Para ser relançado, né? Esse aqui é um dos projetos em que o gestor ele disse que tinha interesse em lançar aqui no final do ano passado, pegar as vendas do final do ano com um movimento mais agitado ali na região em frente ao mar, né? Mas enfim, não conseguiram fazer esse lançamento. E a previsão provavelmente vai ser agora no mês de maio de 2026. Olha, com relação à parte comercial, comercialmente, ah, parece que esse CRI Amalfi, antigo projeto Viva, é, parece que vai ter sucesso comercialmente, tá? Aqui eles comentaram de uma reserva dessas unidades. Eu comentei com você, 114 reservas, uma oferta de 378 unidades. Ou seja, estamos falando aqui de cerca de 30% do, das vendas aqui na parte de reservas. Não, nem sequer teve o lançamento ainda. E se essas reservas vão se concretizar em vendas, também é outra dúvida. Mas, enfim, aqui reforça aquela questão da ponte Taparica, algo que aparentemente vai ter o começo da construção, né? Pelo menos já está tendo uma mobilização para o início dessa ponte, se ela vai ficar pronta ou não, não se sabe. Aqui o gestor coloca que o início das obras é em junho de 2026. Na minha opinião, com certeza ter essa ponte aqui valorizaria a, o projeto, tá? Ajudaria nas vendas aqui desse projeto Amalfi. Então, comercialmente, acredito que tenha viabilidade comercial. O problema é na questão de obras, se eles vão ter recursos suficientes para iniciar e completar as obras. Lembrando que toda essa história de retenção de rendimento é devido à necessidade de aportes em obras.
E aqui tenho duas grandes dúvidas. Primeiro, se essa arrecadação no momento do lançamento, que inclusive o gestor comentou no fato relevante comunicado ao mercado, vai ser suficiente. Lembrando que quando tem lançamento, pode ter algum pagamento à vista e também as entradas, pagamento aqui de entrada para o incorporador, né? Eles têm uma alta dependência desse valor para conseguir fazer as obras. Então tem que ver como é que vai ser essa arrecadação no lançamento e também a questão do fundo de obras. Aqui no descritivo do CRI, eles mencionam o fundo de obras, ele deve ser maior do que 110% do saldo de obras a incorrer para que tenha o pagamento de amortização. Agora aqui fica a dúvida se tem algum dinheiro aqui dentro, né? Se esse dinheiro está aqui dentro, o dinheiro para pelo menos iniciar as obras. Esse aqui é um ponto que o gestor ele não traz informações se realmente existe. Se é algo fundamental aqui que o gestor trouxesse para a gente, informação de fundo de obras. Ok, vamos então aqui para o próximo empreendimento de CACR11. Aqui o próximo seria o CR Station, com 4% de CACR11. Aqui tá tranquilo, tá? Obras em 98,59%, então praticamente concluída aqui a questão de obras. E vendas também um bom percentual. Agora aqui a próxima etapa seria a questão do repasse bancário. Lembrando que no comunicado a mercado, o gestor ele até citou esse empreendimento de que ele estava travado na burocracia para obter o habitas, o habitas que é necessário para que aconteça o repasse bancário e entre mais algum recurso desse projeto. Então aqui, ó, processo de repasse do empreendimento Station. Enfim, isso daqui, Station não é problema para CACR11. Ok? Prosseguindo. Antes de prosseguir aqui, peça seu like, se inscreva, porque provavelmente vou ser o único influenciador que não vai ficar apenas fazendo bravata sobre CACR11. Inclusive, já vi alguns vídeos de outros influenciadores, assim que eu imaginava aquela mesma história, né? Railde é tudo lixo, não peça para nada. Sendo que a gente já sabe que o fundo afundou, tá numa situação horrível. Agora, imagina que o cotista queira saber se ele vai sair dessa situação ou como é que é a situação atual. Então, se vocês quiserem acompanhar isso, provavelmente eu ser o único canal que vai fazer um acompanhamento decente sobre CACR11, assim como eu tenho feito de URPR11. Ok, Savoy. CR Savoy também outro caso crítico aqui para CACR11, também com uma altíssima exposição a obras e vendas. Então, 0% de obras, né? Aqui pelo menos é um empreendimento vertical, não deve ser tanto exposição de obras quanto aqui no CR Amalfi. Mas enfim, aqui com 12,29%. Aqui o lançamento também deve estar muito em breve, deve acontecer em breve. Inclusive já tem algumas reservas, mas em percentual menor. Ok? Vamos aqui para o próximo, CRI Monte Cristo. Aqui uma posição pequena de CACR11, apenas 12,14%. Aqui é um risco bem menor, né? A gente está falando de 100% de obras, vem 75%. Aqui ele se encontra na parte de repasse bancário e venda do estoque. Vamos ver aqui, Monte Cristo. Aqui ele fala que possui em vendas e estoques o suficiente para pagar. Aqui são 15 milhões de reais em garantias versus o devedor de 10 milhões. Então aqui a gente teria uma cobertura ainda. Ok, então aqui também caso de baixo risco. Próximo caso, CRI Real Park, aqui com 8,15% do PL. Aqui com nível de obras em 10%, sendo que a gente tem um nível de
avanço aqui de obras nesse CRI Real Park. Eu comecei a fazer aqui o acompanhamento de 2026, devo pegar aqui algumas informações de 2025 depois também. E que, como vocês podem ver, tem evoluído, né? Tava em 7,64 as obras aqui em janeiro, depois passou para 8,51, agora 9,81 em março de 2026. Então as obras aparentemente têm avançado rapidamente aqui nesse projeto Real Park. Sobre a questão de vendas, lançamento. Olha, se não, aqui não sei se o lançamento está liberado, vocês já podem fazer, se ainda tem que passar pela parte burocrática, mas o que o gestor, a Cartésia, fala aqui no relatório é que eles não possuem intenção de iniciar as obras, as vendas ainda, devido ao fato de ainda tá meio feio as obras, né? Ainda tá aqui na parte muito feia e que eles iriam esperar ter um pouco mais de visibilidade do que apontar o empreendimento para então começar a fazer o lançamento e dar início às obras. Enfim, se isso é verdade, não sabemos, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Eles falaram que dá um prazo estimado de até 4 meses, mas esse prazo estimado de 4 meses é de vários meses atrás, não sei dizer quando que vai realmente iniciar essas obras. Enfim, aqui é um caso, pelo menos está caminhando, mas devido ao fato de ainda ter uma alta exposição a risco de obras, a gente não sabe quanto que o fundo possui aqui de fundo de obras, fundo de caixa para tocar essas obras, vou colocar aqui em risco elevado. Ok, vamos aqui agora para o próximo, o CR Alto Lindóia, com quase 14% do PL. Então, aqui a gente tem 29% de obras e um bom percentual de vendas, 73% de vendas. E estava aqui fazendo um acompanhamento, ainda estou construindo aqui esse gráfico, mas as obras parecem estar andando aqui nesse Alto Lindóia, tá? Vamos ver, pegar aqui. Alto Lindóia, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então aqui eles tinham a fase 1, 73% vendido, e já iniciaram a venda da fase 2, que as obras em 28,90%. Deixa eu pegar aqui o mês anterior para comparar essa evolução. Só um instante. Então, fevereiro estava em 28,02% de obras, agora passou aqui para 28,90% no mês de março. Então, obras por aqui estão caminhando, tá? Pelo menos estão caminhando, não está parado. Enfim, aqui coloquei um risco médio porque a obra não está muito no início, mas também ainda falta muita coisa de obras, né? As vendas pelo menos estão boas. Então, aqui tem obras e vendas caminhando. Enfim, vou colocar aqui com risco intermediário. Agora aqui falando sobre o CRI Santo André, depois concluindo sobre a situação aqui do fundo. CRI Santo André, que está com quase 26% de saldo devedor. Aqui é um caso, talvez o caso mais questionável aqui de ser a CR11. Tem zero de obras, zero de vendas, é aquele empreendimento na reserva ambiental, né? Então tem muito questionamento sobre a demanda comercial aqui desse empreendimento. E, enfim, aqui é um caso que deu um belo de um salto, tá dando um belo de um salto no saldo devedor. Aqui não sei se é porque é que eles estão colocando mais dinheiro aqui nesse empreendimento, estão fazendo aqui algum saldo, um aporte aqui no saldo devedor, mas tem subido bastante. Aqui de fevereiro para março não foi tanto, mas eu estava fazendo aqui uma comparação entre alguns meses e o saldo devedor deu um belo de um salto. Estava aqui em 113 milhões aqui em dezembro de 2025, foi para 126 milhões aqui em março. Isso aqui não é apenas acumulamento de juros não, tá?
Deve ter outros fatores aqui também. Ok, então essa daqui é a situação de cada um dos CRIs. Agora aqui vamos fazer uma repassar o que está de risco elevado. Então, somando o que tem aqui de classifiquei como elevado, a gente está falando de cerca de 80% de CACR11. E é por isso que o mercado tá aqui com essa precificação tão pesada quanto o fundo. Se for retirar aqui Helvetic, até que tem algum avanço de obras, a gente está falando aqui com 70% do fundo com altíssimo risco de obras, com empreendimentos em fase muito inicial. Então, realmente, um baita de um risco, né? Um risco muito elevado mesmo. E então, olhando aqui sobre essa precificação que o mercado está dando de CACR11. Aqui no momento que eu estou gravando, na quarta-feira, dia 6 de maio, a próxima 11 horas, o fundo aqui caindo 7% a 38,59. Então, aqui a gente já está com uma queda de divulgação do problema de 52,55%. Enfim, um baita de uma queda. Vamos ver aqui como é que está o desconto patrimonial. Aqui a gente está chegando a um desconto de 58% de desconto. Olha, um baita de um desconto, mas eu não me assustaria se o fundo caísse ainda mais, tá? Eu digo isso porque a situação de CACR11, ela, ela é similar com a de ORPR11, mas ela pode ser ainda mais grave devido à alta exposição a risco de obras, né? Não estou cravando aqui que CACR11 vai ser um novo ORPR11, que vai ficar tendo RT por vários e vários meses, mas essa é uma possibilidade que eu não descarto, já que a gente não tem informação suficiente sobre qual que é a questão do fundo de obras para saber se eles vão ter que ficar vários meses ou anos retendo todo esse rendimento. Mas enfim, vamos ver aqui quanto que o RPR11 vem sendo negociado. Então, o RPR11 é negociado com cerca de 0,33 PVP. Então, nessa comparação entre os fundos, ainda teria sim margem para queda, tá? Aqui, se a gente for fazer a mesma especificação para CACR11, estamos falando de uma cotação de 31,30. Normalmente não estou cravando que isso aqui vai acontecer com o CACR11, tá? Ok? Então, é isso, situação difícil, com certeza. Vi muita gente perguntando o que fazer em meio à situação. E olha, o ideal aqui era ter vendido o quanto antes no leilão, né? Se você não fez isso, não conseguiu fazer isso, agora a situação fica muito difícil, não tem decisão fácil. No momento desse, não sei dizer se é melhor vender agora, porque a situação vai piorar. Como eu disse, não tem elementos para dar uma resposta para isso. Então, acho que é isso que eu tinha para acrescentar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.